Avaliação do ombro. Movimentos ativos, passivo e hand feel. Avaliação ortopédica do ombro. David J. McGee. Mas antes de começar, me ajude com o canal. Se inscreva para receber as notificações. Curta se gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo se achar relevante. Falaremos sobre o exame físico do paciente. Os primeiros movimentos a serem examinados são os movimentos ativos. Esses movimentos geralmente são realizados de forma que os movimentos dolorosos sejam realizados por último, para que a dor não se propague para o próximo movimento. É importante lembrar que os movimentos do ombro são uma combinação não apenas de movimentos glenohumeral, escapulotorácico, acromioclavicular e esternoclavicular, mas o movimento de amplitude máxima também pode envolver a coluna torácica e as costelas. Portanto, ser capaz de diferenciar entre movimento escapular e movimentos glenohumeral, bem como esses outros movimentos, ao observar movimentos ativos, é essencial, pois o movimento escapular frequentemente compensa o movimento glenohumeral restrito, levando a músculos de controle escapular fracos e frequentemente alongados. A compreensão dos pares de forças que atuam no complexo do ombro e da necessidade de equilibrar a força e a resistência muscular desses músculos é especialmente importante na avaliação do ombro. Os pares de forças são grupos de músculos em contração que demonstram ação evidente quando um movimento é carregado ou realizado rapidamente. Em um movimento específico, um grupo de músculos, os agonistas, atua concentricamente, enquanto o outro grupo, os antagonistas, atua excentricamente de forma controlada e harmonizada para produzir um movimento suave. Além disso, esses músculos podem atuar por cocontração ou coativação para proporcionar um efeito estabilizador e controle articular. A elevação ativa por abdução é normalmente de 170 graus a 180 graus. O extremo da amplitude de movimento ocorre quando o braço é abduzido e encostado na orelha, do mesmo lado da cabeça. À medida que o paciente eleva a extremidade superior, abduzindo o ombro, o examinador deve observar se há algum arco doloroso. A dor resulta da compressão de estruturas inflamadas ou sensíveis sob o processo do acrômio e o ligamento coraco-acromial. Inicialmente, as estruturas não são comprimidas sob o processo acromial, de modo que o paciente consegue abduzir o braço de 45 graus a 60 graus com pouca dificuldade. À medida que o paciente abduz de 60 a 120 graus, as estruturas, por exemplo, bursa subacromial, inserções dos tendões do manguito rotador, especialmente o supraespinhal, tornam-se comprimidas e o paciente frequentemente não consegue abduzir completamente devido à dor. Se a abdução completa for possível, no entanto, a dor diminui após aproximadamente 120 graus, porque os tecidos moles comprimidos passaram sob o processo acromial e não estão mais sendo comprimidos. Frequentemente, a dor é maior ao subir contra a gravidade do que ao descer, e há mais dor na abdução ativa do que na passiva. Um segundo arco doloroso no ombro pode ser visto durante o mesmo movimento de abdução. Esse arco doloroso ocorre próximo ao final da abdução, nos últimos 10 a 20 graus de elevação, e é causado por patologia na articulação acromioclavicular ou por um teste de impacto positivo. Ao examinar o movimento de elevação por abdução, o examinador deve reservar um tempo para observar o ritmo escapulohumeral do complexo do ombro, tanto anterior quanto posteriormente. Ou seja, durante 180 graus de abdução, há uma proporção aproximada de 2:1 de movimento do húmero para a escápula, com 120 graus de movimento ocorrendo na articulação glenohumeral e 60 graus na articulação escapulotorácica. Deve-se estar ciente, no entanto,
de que há uma grande variabilidade entre os indivíduos, o que pode depender da velocidade do movimento. E os autores não concordam totalmente sobre as quantidades exatas de cada movimento. Ritmo escapulo-humeral. 1. Na primeira fase de 30 graus de elevação por abdução, disse que a escápula está em posição de ajuste. Essa fase de ajuste significa que a escápula pode girar ligeiramente para dentro, girar ligeiramente para fora ou não se mover. Portanto, não há uma proporção de movimento de 2:1 durante essa fase. A clavícula gira minimamente durante esse estágio. 2. Durante os próximos 60 graus de elevação, segunda fase, a escápula gira para cima, o ângulo inferior se afasta, cerca de 20 graus, e o húmero se eleva 40 graus, com protração ou elevação mínima da escápula. Assim, há uma proporção de 2:1 no movimento escapulo-humeral. Durante a fase 2, a clavícula se eleva devido à rotação da escápula e começa a girar posteriormente. Durante a segunda e a terceira fases, a rotação da escápula, total 60 graus, é possível porque há 20 graus de movimento na articulação acromioclavicular e 40 graus na articulação externoclavicular. 3. Durante os 90 graus finais do movimento, terceira fase, a proporção de 2:1 do movimento escapulo-humeral continua e o ângulo entre a espinha da escápula e a clavícula aumenta em mais 10 graus. Assim, a escápula continua a girar e agora começa a se elevar. A quantidade de protração contínua mínima quando o movimento de abdução é realizado. É nesta etapa que a clavícula gira posteriormente, de 30 graus a 50 graus, em um eixo longo, e se eleva até mais 15 graus. Na realidade, a clavícula gira apenas de 5 graus a 8 graus em relação ao acrômio devido à rotação da escápula. Além disso, durante este estágio final, o húmero completa sua rotação lateral para 90 graus, de modo que a tuberosidade maior do húmero evita o processo acromial. No ombro instável, o ritmo escapulo-humeral é comumente alterado devido ao funcionamento dinâmico incorreto dos estabilizadores escapulares ou humerais, ou de ambos. O examinador deve verificar se há movimento articular normal e a presença de estruturas hipomóveis que possam levar a esses movimentos anormais. É importante observar o movimento, especialmente da escápula, tanto na fase ascendente quanto na descendente da abdução. A velocidade de abdução também pode afetar a proporção do ritmo. Portanto, é mais importante procurar a simetria entre os lados, lesionado e saudável, do que se preocupar com os graus reais de movimento que ocorrem em cada articulação. A rotação lateral ativa é normalmente de 80 graus a 90 graus, mas pode ser maior em alguns atletas, como ginastas e arremessadores de beisebol. Deve-se ter cuidado ao aplicar pressão excessiva com esse movimento, pois pode levar à luxação anterior da articulação glenohumeral, especialmente naqueles com problemas de luxação recorrentes. Se a rotação lateral glenohumeral for limitada, o paciente compensará retraindo a escápula. É importante comparar a rotação medial e lateral, especialmente em pessoas ativas, que usam o braço dominante em extremos de movimento e sob situações de alta carga. Normalmente, qualquer ganho na rotação lateral é comumente acompanhado por uma perda comparável na rotação medial. Além dos movimentos acima mencionados, vários dos quais envolvem o movimento do húmero e da escápula, o paciente deve realizar ativamente 2 movimentos distintos das escápulas: retração escapular e protração escapular. Idealmente, o paciente deve ser capaz de fazer esse movimento sem contração excessiva dos músculos trapézios superiores. Para a protração escapular, o paciente tenta aproximar os ombros anteriormente, para que a escápula se afaste da linha média, com o ângulo inferior da escápula comumente se movendo lateralmente mais do que o ângulo superior, de modo que ocorra alguma rotação lateral do ângulo inferior.
Esse ciclo de protração, retração, pode causar um clique ou estalo próximo ao ângulo inferior ou canto supramedial, o que às vezes é chamado de escápula estalada, causado pelo atrito da escápula com as costelas subjacentes. Lesões em músculos individuais podem afetar diversos movimentos. Por exemplo, se o músculo serrátil anterior estiver fraco ou paralisado, a escápula se projeta para longe do tórax em sua borda medial. Ela também auxilia na rotação superior da escápula durante a abdução. Lesões no músculo ou em seu nervo podem, portanto, limitar a abdução. De fato, a perda ou fraqueza do serrátil anterior afeta todos os movimentos do ombro, pois a estabilização escapular é perdida. Da mesma forma, a fraqueza do músculo trapézio inferior pode alterar a mecânica escapular, resultando em impacto secundário anterior. Muitos dos testes para esses músculos são descritos na seção Testes Especiais. Ao observar esses movimentos, o examinador pode pedir ao paciente que os realize em combinação, especialmente se o histórico do paciente indicar que os movimentos combinados são incômodos. Por exemplo, o teste de coçar de Apley combina rotação medial com adução e rotação lateral com abdução. Esse método pode diminuir o tempo necessário para a avaliação. Além disso, ao fazer com que o paciente realize os movimentos combinados, o examinador obtém uma ideia da capacidade funcional do paciente. Por exemplo, a abdução combinada com flexão e rotação lateral ou a adução combinada com extensão e rotação medial é necessária para pentear o cabelo, fechar o zíper traseiro ou pegar uma carteira no bolso traseiro. No entanto, o examinador deve ter cuidado para observar quais movimentos são restritos e quais não são, pois vários movimentos são realizados ao mesmo tempo. Alguns examinadores preferem realizar o mesmo movimento em ambos os braços ao mesmo tempo: alcance do pescoço, abdução, flexão e rotação lateral na articulação glenumeral, e alcance das costas, adução, extensão e rotação medial na articulação glenumeral. Alguns acreditam que este método facilita a comparação. Frequentemente, o ombro dominante apresenta maior restrição do que o ombro não dominante, mesmo em pessoas normais. Uma exceção seriam os pacientes que usam continuamente os braços nos extremos do movimento, por exemplo, QB futebol americano. Devido à amplitude de movimento extra desenvolvida ao longo do tempo, durante a atividade, o braço dominante pode apresentar maior amplitude de movimento. No entanto, o examinador deve estar sempre ciente de que os movimentos do ombro incluem movimentos da escápula e da clavícula, bem como da articulação glenohumeral, e que muitos dos problemas percebidos na articulação glenohumeral são, na realidade, problemas de controle do músculo escapular, que podem levar secundariamente a problemas na articulação glenumeral, especialmente em pessoas com menos de 40 anos de idade. Se na história o paciente se queixar de que os movimentos do ombro em certas posturas são dolorosos ou que movimentos sustentados ou repetitivos aumentam os sintomas, o examinador deve considerar fazer com que o paciente mantenha uma posição sustentada do braço, 10 a 60 segundos, ou faça os movimentos repetidamente, 10 a 20 repetições. A tensão capsular, embora comumente testada durante o movimento passivo, pode afetar o movimento ativo, limitando alguns ou todos os movimentos da articulação glenohumeral, compensando o movimento excessivo da escápula. Assim como um ombro congelado pode afetar todos os movimentos, a tensão selecionada devido a patologias específicas pode afetar apenas parte da cápsula. Por exemplo, na instabilidade anterior do ombro, a tensão capsular posterior é um achado comum, combinada com a fraqueza dos músculos trapézio inferior e serrátil anterior. Da mesma forma,
A tensão muscular pode afetar tanto o movimento ativo quanto o passivo. Quando o músculo está fraco, ele pode assumir posições não ideais para o movimento completo da articulação. O músculo forte também pode ter uma tensão ao alongamento aumentado, alterando a movimentação normal da articulação. Enquanto o paciente realiza os vários movimentos, o examinador observa para ver se os componentes do complexo do ombro se movem em sequência normal e coordenada, e se o paciente demonstra alguma apreensão ao realizar um movimento. É importante relatar que uma avaliação completa não quer dizer que você fez todos os testes e movimentos conhecidos, mas sim os necessários para fazer um diagnóstico fisioterápico confiável e que proporcione uma montagem de reabilitação eficaz. Para uma avaliação específica, é necessário conhecer as alterações de cada problema conhecida. Antes de passarmos para os movimentos passivos e end feel, tomem um copo com água, vá ao banheiro, volte e dê aquele conferir rápido se você já segue o canal, se já clicou no like e se já compartilhou o conteúdo. Não fez? Então faça agora. Senão você esquece. Fisioterapeuta Jedi. Já que você está totalmente preparado, agora vamos falar sobre movimentos passivos e end feel. É bom deixar claro, mas será enfatizado, que o movimento ativo é importante para o exame físico do paciente. A movimentação passiva deve ser feita com viés de confirmação ou análise do tecido que está envolvido na perda de movimento. Você pode fazer a movimentação passiva e end feel somente dos movimentos ativos comprometidos. Se a amplitude de movimento não estiver completa durante os movimentos ativos e o examinador não conseguir testar o end feel, ele deve realizar todos os movimentos passivos do ombro para determinar o end feel, e qualquer restrição deve ser observada. Este exame passivo deve incluir não apenas a mobilidade das 4 articulações do ombro, mas também das costelas e da coluna, pois limitações no movimento das costelas e da coluna podem restringir o movimento do ombro. O end feel capsular é diferente do end feel do estiramento do tecido na tensão muscular. O end feel capsular tem uma sensação mais elástica e rígida e geralmente ocorre mais cedo, na amplitude de movimento, ADM. Se não tiver certeza do end feel, o examinador pode pedir ao paciente que contraia os músculos que atuam na direção oposta, de 10% a 20% da contração voluntária máxima, CVM, e depois relaxe. O examinador então tenta mover o membro para dentro da amplitude. Se a amplitude aumentar, o problema era muscular, não capsular. Se o problema for capsular, a tensão capsular deve ser medida. Para medir a tensão capsular posterior, o paciente, devidamente despido, sem camisa para homens, sutiã para mulheres, é colocado em decúbito dorsal com o braço flexionado para se frente a 90 graus e o cotovelo flexionado a 90 graus. O examinador fica ao lado do paciente e, enquanto palpa a borda lateral da escápula, aduz horizontalmente o braço do paciente. Assim que o examinador sentir a escápula começar a se mover, a adução horizontal é interrompida e o ângulo em relação à posição vertical é medido. Atenção especial deve ser dada à rotação medial e lateral passiva se o examinador suspeitar de um problema com a cápsula articular glenomeral. É recomendado que a rotação, especialmente a rotação medial, seja medida na posição lateral para maior confiabilidade. O movimento excessivo da escápula pode ser visto como compensação por uma articulação glenomeral rígida. Se a rotação lateral do ombro for limitada, o examinador deve verificar a supinação do antebraço com o braço flexionado para a frente a 90 graus. Pacientes com luxação posterior na articulação glenomeral apresentam rotação lateral restrita do ombro e supinação limitada na flexão para a frente. Neste quadro, podemos ver os tipos de movimentos passivos do complexo do ombro e os padrões normais de end feel.
Neste momento, deve passar por sua cabeça que, apesar de tudo que é feito na avaliação fisioterápica seja um caminho que deve sempre chegar ao movimento do paciente, aqui, nesta aula, tem poucos vídeos ou GIFs. Assim como em todo treinamento que você já fez em sua vida, os estudos do manejo e de achados devem ser feitos de tal forma que, quando você pegue um paciente para avaliar, já tenha toda a rotina teórica na sua cabeça. Esse princípio é utilizado desde treinamento de pessoal especializado, exemplo, pilotos de mais diversas máquinas, até esportistas, exemplo, jogadores de futebol americano. Então, não conseguimos ensinar avaliação ortopédica para pessoas que não saibam conteúdo teórico, e se você acha que para aprender a prática da avaliação é praticamente desnecessário um conteúdo denso de informações teóricas, você correrá o risco de executar todo o conteúdo de avaliação sem chegar a um diagnóstico concreto. A frase, na prática, a coisa é diferente, não se aplica à avaliação músculo-esquelética, pois a prática é a reprodução sistemática da teoria e de causa e consequência. No conteúdo, avaliação do ombro, teremos mais vídeos que abordam goniometria, avaliação funcional, história, testes musculares, testes especiais. Tudo será colocado em vídeos sequenciais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.